tarde a todos, é um enorme prazer voltar a esse congresso. Eu tive aqui em 2003 e apresentando um estudo que a Fundação Getúlio Vargas fez em parceria com o CDI, Comitê de Democratização da Informática, do Rodrigo Baggio. E agora, na verdade, o que eu pretendo fazer aqui é fazer uma apresentação de dois estudos nossos, principalmente o último, feito em parceria com a Fundação Telefônica, Vivo. É um estudo que eu acho que é interessante, ele é de uso público, ele tem um site, que vocês veem aí na tela, com vários dispositivos de acesso à informação. E, basicamente, a gente estuda a questão da inclusão social. O outro estudo a gente chamou de mapa da exclusão digital, e esse aqui é o mapa da inclusão digital, né? Então, vou mostrar aqui, aproveitar essa oportunidade para utilizar aqui ao longo da palestra algumas funcionalidades dessa página que está disponível. Na verdade, são dois estudos, esse mapa da inclusão digital, foi o primeiro que a gente lançou esse ano, e depois o último é o início, o fim e o meio digital, ambos com a Fundação Telefônica. Então, começando pelo início, né? Em 2000, foi a primeira pesquisa feita em escala nacional pelo IBGE, o Censo Demográfico, que mapeou o acesso à tecnologia digital nos domicílios. Então, esse mapa aqui era o objeto do nosso estudo, a gente mudou um pouco a escala para não ficar tão monótono, tão, né, vermelho, e é a maior taxa de exclusão. Quando é vermelho, é menos de 12%, a média nacional na época era 10%. E, já aproveitando o último censo, essa é a mudança do acesso a computador. No censo 2000 você não tinha pergunta de internet, então essa foi a primeira informação pública de acesso a computador. Você tinha também acesso à telefonia fixa. Se a gente olhar o mapa, a gente vê que não mudou muito a telefonia fixa, as tonalidades do mapa, a escala é mais ou menos a mesma, e no computador houve essa mudança, né? Se a gente olhar assim ao longo do tempo, depois a PNAD incorporou essa pergunta, é uma pergunta só domiciliar, se você tem acesso a computador, com internet na sua casa, celular na sua casa, que é um pouco problemático. O celular é uma coisa de uso individual, não é familiar. O que é pessoal o celular é pessoal. O PC, na verdade, o computador, ele pode ser até familiar, mas o celular é individual em geral, né? Então, esse é o mapa de 2001, 2002, a gente vê a evolução 2003, 2004, 2005, 2006, a gente vai vendo que o mapa vai ficando uma velocidade, como o Vidor chamou a atenção. Esse é 2009, e esse é comparando 2001 com 2009, a gente vê que mudou bastante, quer dizer, 8 anos, o acesso a computador com internet em casa, ele é de outra tonalidade, é 8 anos, né? Se a gente pegar o celular, a revolução ainda é maior, né? Já em 2001, e a escala é exatamente a mesma em todos os mapas que eu for usar. Então, se é vermelho, menos de 12,5% a taxa de acesso ao... Então, a gente vê só vamos dizer, no Piauí tinha um acesso menos que 12,5% de celular. E se a gente for ver aqui a evolução 2007, 2008, 2009... Então, a gente compara 2001 com 2009, a tonalidade é completamente diferente de acesso a celular. Então, é um ponto que é comum a gente pensar no computador como o acesso à internet nas suas vários devices, várias formas de acesso, como a modalidade para gerar a inclusão digital. Um ponto fundamental do estudo, eu vou mostrar aqui, quer dizer, é prestar mais atenção. Se a ação é inclusão digital, no sentido de promover a inclusão social, a plataforma de celular tem uma grande qualidade, que é o fato de ela já estar na mão das pessoas de baixa renda. Os pobres no Brasil, 2/3 dele hoje têm celular em casa. 2/3 dos pobres, renda abaixo de R$150 por pessoa no domicílio. Então, o celular está onde os pobres estão, isso é uma grande vantagem que a gente deve, além de ser fácil o uso, etc. Então, o que eu vou fazer? Essa aqui é a evolução
pela PNAD, o vermelho é o celular, que eu estava falando, o verde é o telefone fixo, tem um ligeiro viés de queda, e o azul é o telefone fixo e celular, né? A combinação dos dois. Tem uma discussão que a gente faz nessas metas que são traçadas, dizer, será que você tem que ter, a meta é universalizar a telefonia fixa, é universalizar a telefonia celular, fixa ou celular, é a voz em geral. Um ponto fundamental é que, na verdade, você quer saber não o acesso domiciliar. Muitas pessoas têm a voz, a internet ou celular em casa, mas não é aquela que usa. Então, é muito importante que essas perguntas sejam individuais. Você usou a internet nos últimos 3 meses? É uma pergunta melhor do que se você tem computador com internet em casa. Eu estou fazendo toda essa discussão sobre, como média, um pouco meu ponto aqui é o seguinte: quer dizer, como o Vidor falou, essa aqui é a minha última apresentação pública, né, fora pela Fundação, mas e semana que vem eu estou organizando um seminário na Fundação, que vai ser a última atividade na Fundação, sobre metas do milênio, tá? As metas do milênio da ONU, aquelas metas, tem a meta de redução de pobreza, etc. E nas metas do milênio da ONU, na 8ª meta, você tem indicadores de acesso à internet, celular e telefonia fixa no meio de uma série de outras coisas. É uma meta sobre governança. Está ali dentro, a gente não dá muita bola, etc. E as metas da ONU são entre 90 e 2015, e eu faço parte de um grupo que está discutindo as novas metas do milênio, uma vez que 2015 está a 3 anos de distância. Então, a proposta de nova meta do milênio desse grupo são essas 8 metas, e tem uma meta específica de conectividade, que é a meta 8, e que é a única meta onde setor privado e setor público, se voltou à moda recentemente e tal, que é uma coisa muito importante, estão juntas. As outras é saúde, pobreza, etc. Então, o objetivo desse estudo, o principal objetivo é subsidiar a ONU e a discussão de metas. Também tem metas de inflação, né, Vidor? Tem metas de pobreza da ONU, e aí metas de inclusão digital. Acho que é um instrumento de conectividade. Então, obviamente, a gente tem uma restrição artística. O ideal seria essa informação. Você tem você tem o computador, você usa o computador, você tem acesso à internet, você usou a internet, uma coisa é acesso, outra coisa é uso, e as finalidades de uso, os locais de uso e, do nosso ponto de vista, as razões pelas quais você não usa. É muito importante. Então, por exemplo, nesses estudos, o que a gente viu, que eu acho que é bastante importante para políticas públicas, que a principal razão pelo qual as pessoas não usam a internet, segundo elas próprias, é falta de interesse e falta de capacidade. Isso aí é 2/3 das razões que a maioria das pessoas não usa a internet, né? 2/3 são esses 2 motivos. Então, não adianta você fazer uma política que leve o computador na casa das pessoas, dê para ela de presente. O Vidor estava falando do caso de uma empregada que comprou um computador nas Casas Bahia, etc. Menos ainda, ela teve essa iniciativa, o computador cair de paraquedas. Se ela não tem educação, se ela não tem interesse, não vai haver a conectividade. Então, então, no estudo, a gente trata quais são as propriedades que a gente gostaria de ter nos indicadores, mas tem uma restrição artística, que é o que existe de base de dados disponível. Então, a nossa proposta, a gente criou um indicador, a gente propôs, criou, está disponível, que a gente criou o ITIC nessa pesquisa. O que é um indicador? É um indicador de telefonia, internet, celular.
e telefonia fixa. São 4 categorias. Por que a gente defende? Se tem no domicílio essa informação? Porque é o que existe em termos de maior capilaridade de base de dados. Então, a gente vai conseguir gerar esse indicador para 158 países, para os 5.500 municípios brasileiros, estados, capitais e bairros. Por exemplo, Moema, em São Paulo, Lago Sul, coisas. Então, a gente acha que é uma grande vantagem, embora não seja o indicador que nós todos sonharíamos, mas essa. Então, uma coisa que. Então, olhando na mesma escala. Então, uma contribuição desse estudo foi trabalhar com dados globais de 158 países, gerados pelo Gallup, mas a gente foi o primeiro a gerar indicadores a partir disso, aonde o que a gente vê aquela mesma coisa que a gente viu no celular. O celular no mundo é bastante popular. Ele é bem mais clarinho, é bem mais amarelo. O amarelo já é 75%. A África é amarela, o mapa do meio, né? Tem alguns pontos vermelhos, mas ela tem muito amarelo, marrom. O gráfico de cima, o mapa de cima, a gente vê o acesso à internet, a África é vermelha, ou seja, praticamente não existe, é menos de 10%. E telefonia fixa também, é parecido com a internet. É um serviço de luxo. O celular é algo popular. Então, a gente propôs esse TIC global. Então, uma média de acesso dessas 4, celular, fixo, internet e computador. Então, o Brasil tem um ITIC de 51,25. Significa o seguinte: o brasileiro, em média, tem 50% dessas tecnologias disponíveis. Ou seja, o copo está meio cheio ou meio vazio, e, na verdade, o Brasil está muito próximo da média global. A média global é 49, o Brasil está com 51. Ou seja, o Brasil é um bom retrato, bem próximo do mundo. Se a gente olhar no mapa global, o país com maior inclusão é a Suécia, seguido da Islândia e Singapura, todos com 95 e alguma coisa. E os lanterninhas são africanos, República Centro-Africana, Burundi, Etiópia, que tem entre 5 e 8. Ou seja, o apartheid digital no mundo, quem tem, quem não tem acesso à tecnologia, é gigantesco. E o problema é que aqueles que estão excluídos, eles devem ficar cada vez mais para trás, no mundo que a produtividade, etc., depende das TICs. Um ponto fundamental que a gente chama a atenção é o seguinte: se você tira do ITIC o celular, o índice cai, fica, se você, vamos dizer, sem celular, com celular, essa média, ele multiplica às vezes por 15, 20. É o ponto que eu fiz antes. Celular, ele está, não só no Brasil, como no mundo, nas mãos do povo, mesmo dos pobres. Então, acho que isso é muito importante para, obviamente, você tem a diferenciação dos tipos de celular, smartphone, enfim, todas as tecnologias. Então, com essa metodologia, o que a gente consegue fazer, fazendo um mapa, a gente sai do mundo, na mesma escala, vai para os estados brasileiros, para os municípios, sendo um pouco bairrista, vai para o estado do Rio de Janeiro, vai para os bairros do município do Rio de Janeiro, mas a mesma coisa você faz aqui em Brasília, em São Paulo. Então, acho que é uma propriedade interessante você conseguir comparar. Então, por exemplo, a gente viu acesso à internet, por exemplo, na Sernambetiba, lá na Barra, é muito próximo da Suécia. E próximo de lá, no Rio das Pedras, que é uma favela não muito distante, é 21%, não é tipo Etiópia, nada disso, mas que na verdade até me surpreende, é mais ou menos 21%, é o menor acesso do Rio de Janeiro em Rio das Pedras. Então, a gente acha que essa é uma oportunidade, porque o censo demográfico acabou de ser disponibilizado, etc., de você mapear locais, etc., e usando a mesma métrica.
Então, esse ranking aqui, que eu sei que deve estar difícil de vocês enxergarem, o que a gente vê, se você faz um ITIC incluindo o celular, ele é 95,8 para a Suécia. Se você tira o celular, se você tira o celular, exige as outras tecnologias, não tem o celular puxando, cai de 95,8 para 95,3, ou seja, no topo não faz a menor diferença. Agora, na base, você pegar, por exemplo, a República Centro-Africana tem 5,5% ITIC. Agora, se você tirar o celular da cesta, ele cai para 0,7. Então, é o ponto do acesso à tecnologia. Aqui a gente mostra que a medida do censo, a medida do Gallup são muito parecidas. Então, o objetivo aqui do estudo é permitir vocês, e qualquer pessoa, a acessar. Esse aqui é o site, ele tem uma série de dispositivos, se vocês clicarem, simuladores, a gente bolou umas metodologias de projeção, porque inclusão digital, muitas vezes, você tem que projetar o presente. Porque se você usar um dado do censo de 2010, ele já está defasado. Então, você projetar o presente e o futuro. A gente tem uns modelinhos aqui, microeconométricos, que eu achei bastante interessante. Assim. Então, eles estão disponíveis e vocês podem, vou mostrar aqui um exemplo. Isso aqui é um panorama das razões da exclusão digital. Então, vocês podem selecionar vários por sexo, por idade, por vários atributos. Pode ser, vamos dizer, classe econômica. Se fala muito de classe ABCD, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui eu estou trabalhando com a pergunta de por que as pessoas, quer dizer, quantas pessoas usam internet? 45%, 2012. Agora, na classe AB é 71%, na classe C é 44%, ou seja, agora, o restante, qual o grande motivo pelo qual não usa internet ou por falta de conhecimento, porque não sabia utilizar? Se a gente vê, por exemplo, locais de uso, você vai ver que o principal local de uso é o domicílio, é banda larga. O uso gratuito é muito pequeno, o uso gratuito, em centros públicos gratuitos, é muito pequeno. E o lugar que tem mais, por exemplo, a capital brasileira que tem mais centro de, vamos dizer, uso público gratuito é Florianópolis, que é onde é a capital mais incluída. Onde precisa menos é onde tem mais. Então, é um convite para vocês acessarem, quando precisarem, o estudo. Um pouco para encerrar, a gente tem então, quer dizer, só para não esquecer, a gente vai estar organizando esse seminário na quinta-feira, um workshop, ele vai ser transmitido via webcast, está no nosso site, quem quiser assistir, etc. É um workshop o dia inteiro, então a pessoa realmente tem que estar interessada, né? Vai ser transmitido via internet, vai vir pessoas de fora, da Índia, da Coreia e do Canadá. Então, o convite está feito, eu vou passar para vocês o link. E a última pergunta, que eu acho que esses dados globais permitem a gente endereçar, tem um pouco aquela pergunta, será que o dinheiro traz a felicidade? A pergunta, será que o computador, a internet ajuda na felicidade, etc. Que, na verdade, são duas perguntas correlacionadas. A gente tem uma pergunta, essa pesquisa que cobre 158 países, pergunta para as pessoas, dá uma nota de 0 a 10 para a sua felicidade, 0 a 10, e pergunta também se ela tem celular, se ela tem computador, com internet, etc. E é um dos poucos elementos que é uniforme, porque comparar moedas entre países, ou até educação, é muito complicado. Agora, ter ou não ter telefone,
ou ter ou não ter computador. Então, é uma proxy, é inclusão digital, mas também é uma proxy de condições financeiras, condições materiais. E o que a gente achou no estudo é uma elasticidade de 2,2, ou seja, cada 10% de aumento da inclusão digital, a felicidade reportada sobe 2,2, é uma regressão bem ajustada para isso. Agora, quando é o acesso a celular, a relação não é muito clara. Quando é o acesso à internet, a relação é bem mais aderente. Agora, um ponto que a gente achou para o Rio de Janeiro, para o Brasil, que o Brasil, de todos os países do mundo que a gente analisou, é aquele que tem menor sensibilidade à felicidade das pessoas em relação a ter ou não ter acesso a computador com internet ou a celular. Então, esse é um pouco a minha interpretação, que é um pouco problemática para economistas ou para analistas econômicos, jornalistas econômicos, que o brasileiro, na verdade, ele não é muito um homo econômicos. A gente não segue muitos manuais de economia. É um pouco a minha tese, que eu acho que esse estudo é uma conjectura, né? Então, o convite está feito, o site ali, aqui tem a foto do Raul Seixas, que é o inspirador do título do estudo. Muito obrigado.